Você não vai ouvir em nenhum lugar ninguém da imprensa tradicional falar deste tema sobre esse contexto, sobre esse enfoque, porque eles não se importam de fato com a qualidade do esporte. Galera, vamos falar do Bruno Henrique e o processo que está envolvendo o BH27 sobre manipulação de apostas e não de resultado, tá? Vamos lá, o problema é que ele levou o cartão intencionalmente, ou o problema foi que a nossa justiça, a nossa lei, está cunhada para proteger interesses de poderosos, nesse caso, das casas de aposta. Quantas vezes, na véspera de data FIFA, eu não escutei narradores como Galvão Bueno, Mauro Naves e entre outros narradores que eu considero pessoas maravilhosas, falarem na maior naturalidade sobre aquele jogador que pegou a bola intencionalmente e ficou demorando para bater uma falta só para provocar o terceiro cartão amarelo. Porque assim ele burlaria a suspensão que ele deveria ter desportiva que ele poderia cumprir durante a data FIFA. Ou, no caso de como começou o debate, a conversa do Bruno Henrique com o irmão perguntando, quando mandarem você tomar o terceiro cartão, você avisa. Quem ia mandar o Bruno Henrique tomar o terceiro cartão? O próprio clube, Flamengo. Por quê? Para manipular a ausência dele. Já que, se ele ficar ausente contra um Palmeiras, é pior do que ficar ausente contra um Sport, que tem outro nível de competitividade. A questão é que o problema não é a imoralidade do ato. Porque sempre foi imoral provocar o cartão. Sempre foi antiético provocar o cartão. Sempre foi errado provocar o cartão. Então por que agora a justiça resolveu dar a atenção a essa imoralidade? E por que só dá atenção a essa imoralidade quando descobre que tem aposta envolvida? A mesma coisa acontece com Paquetá, com Luiz Henrique, que agora não está mais no Botafogo, mas está no Lyon. A mesma coisa acontece com inúmeros outros jogadores. E se o atleta comentar em casa que mandaram ele tomar cartão no próximo jogo, e o filho comentar na escola, é bem simples resolver essa questão. Basta proibir as casas de aposta de colocar apostas em qualquer questão do jogo. Olha, você não vai apostar mais em cartão amarelo ou cartão vermelho, porque isso o jogador provoca fácil. Sobre outro aspecto, a parte desportiva, se isso realmente incomoda, a punição tem que ser mais severa quando você constata que o jogador provocou intencionalmente a tomada do cartão. Independente de aposta. Ah, você provocou o cartão só porque está na data FIFA, então ao invés de ficar suspenso um jogo, vai ficar suspenso 3. E vai ser multado em $100 mil. Ué, se o objetivo fosse esse, estariam debatendo meios para prevenir, e não apenas usando um caso midiático de um processo específico, que vai pegar um jogador para bode expiatório, como já pegou inúmeros outros, para poder eles ganharem audiência. Enquanto a nossa justiça continua fazendo o trabalho para o qual ela foi cunhada, proteger interesses de poderosos e poder estragar, continuar ignorando situações que estragam o nosso futebol, o nosso querido futebol. A raiz do problema, nenhum comentarista vai abordar, porque eles, de forma negligente e hipócrita, nunca reclamaram disso. E, aliás, sempre falaram disso com a maior naturalidade. Nunca se tocaram que essa imoralidade não deveria continuar. Nunca se tocaram do perigo que seria ficar alimentando isso. É a mesma coisa quando eles ficam arrumando desculpa para o goleiro que está fazendo fingindo que se machucou porque fez uma defesa difícil. A mesma coisa quando eles tentam mudar o assunto quando um time está tendo uma atitude antidesportiva. Isso nunca incomoda até que incomode alguém poderoso que vai ter um prejuízo. É simples resolver. Proíbam qualquer tipo de apostas. Coloque a aposta só no vencedor, no empate, porque é muito mais fácil a gente fiscalizar e constatar fraudes quando um time inteiro entrega uma partida. Olha, há pouco tempo nós tivemos uma partida do Corinthians e o Memphis, de forma muito bizarra, jogou a bola no primeiro lance do jogo pela linha lateral. Quantas pessoas não ganharam a aposta de que o primeiro lance daquele jogo seria uma cobrança de lateral?
Vamos investigar o Memphis? Ou vamos observar que esse tipo de aposta não deveria sequer existir? Mas se existe, meu amigo, é porque eles fazem milhões e milhões de reais com isso. Eles têm lucros milionários ou, quiçá, bilionários. E esses lucros podem ser vistos nos patrocínios vultosos que as casas de apostas se apressaram em fazer para os principais clubes. Ora, será que o problema é realmente só o Bruno Henrique? Será que o problema é realmente só os R$1.000 que o irmão dele ganhou na aposta com um lucro de R$700? Não. Mas eles não querem debater o problema. Porque o problema em si vai escancarar uma hipocrisia tão grande que os patrocinadores deles, do Brasileirão Betano, da KTO, da Flabet, esses patrocinadores vão sair perdendo. Porque se você limitar os tipos de aposta, também teremos menos apostas. Eles não estão preocupados com nada disso. Eles não estão preocupados com o vício que isso causa nas pessoas. Eles não estão preocupados com a manipulação do resultado em si. Até agora, eu não vi nenhum comentarista se questionar. Tá bom, o Bruno Henrique tem que ser investigado. Mas o cartão que ele tomou o cartão num lance que não foi falta. Ele não acerta o Soteldo. Então por que o juiz não vai ser investigado? Porque o cartão não tem nenhum nexo. Assim como, por que o juiz que não deu esse pênalti ridículo, claríssimo, contra o Internacional em favor do Grêmio, nesse último Grenal 477? Aqui, porra, foi um pênalti gritante. Mas isso daí ninguém vai querer investigar, por quê? Quem é que tá ganhando com isso? Aquele pênalti que deram pro Palmeiras contra o Sport, um erro absurdo. E isso eles não vão observar. A necessidade de profissionalizar o árbitro, não vão observar. A necessidade de treinar e profissionalizar os repórteres, que fazem perguntas vis, cruéis, de mau gosto e desrespeitosas, não vão observar. Eles querem audiência em cima do sangue, suor e lágrima e dos ossos que eles colocam embaixo dos seus pés. É isso que eles querem. Lucro acima de tudo. E o futebol fica para segundo plano.